É importante que a gente entenda o seguinte: toda jornada de transformação implica numa revisitação desses paradigmas, numa revisitação dessas crenças e a sua consequente transmutação. Ou seja, quando eu vou praticar uma jornada de transformação, obrigatoriamente eu vou rever as crenças, né? Eu vou trabalhá-las melhor, eu vou ampliá-las, eu vou modificá-las, eu vou transmutá-las de alguma maneira. Se eu vou revisitar essas crenças, pode ser que eu mexa em coisa que eu talvez não queira mexer mais, mas que eu preciso para poder avançar para além das crenças limitantes. Por exemplo, vamos dizer que você hoje tem 50 anos de idade e você se acha burro ou burra, né? Nada que você faz é suficiente, porque você sempre acha que você é burro ou burra. E você atrai pessoas e situações que te colocam nessa condição de ser uma criatura, entre aspas, burra. Quando você vai revisitar esse paradigma, essa crença limitante, pode ser que você volte lá para a sua infância, os primeiros anos da sua vida, onde você tem ali um pai, uma mãe, uma avó, algum outro parente ou alguma outra pessoa de importância na sua existência que colocou na sua cabeça que você era uma pessoa burra. Né? Vamos dizer ali, um pai que para te humilhar constantemente te chamava de burro. Ele colocou no seu circuito de crenças a crença limitadora de que você é burro. Então, se você é burro, nada que você faz é inteligente. Nada do que você faz presta. Nada do que você faz importa. Então, quando eu vou revisitar essa crença limitadora, eu vou tocar numa zona desconfortável. Inicialmente vai parecer que está me fazendo mal, porque é coisa que vai voltar lá do passado. Mas o mais importante é a gente saber mexer nesses aspectos, é saber mexer nesse tocante aí, né, dessas coisas lá do passado. Nesse ponto, se você não consegue fazer sozinho, é que entram todos aqueles profissionais, sejam da área mais tradicional, sejam da área holística, para auxiliar você nesse processo de revisitação dessas crenças limitantes, para que se consiga fazer uma transmutação, ressignificar as coisas, né? Por exemplo, se o seu pai lá no passado te chamava muito de burro e por essa razão hoje as coisas na sua vida não acontecem da maneira como você deseja, porque você se deixa alimentar por essa crença limitante, né? É uma crença limitante que existe. Quando a gente vai retornar lá no passado, a gente vai tentar entender o porquê daquele pai ter feito isso, ter dito aquilo, e vai entrar numa questão de consciência. Era o que ele podia oferecer. Era o que ele tinha para oferecer naquele momento, né? E talvez até, se a gente for pensar naquela ideia de que nós somos pessoas feridas, que foram cuidadas por pessoas feridas, inevitavelmente todos nós somos machucados. A grande questão aqui está em nós não deixarmos que as crenças limitantes, os paradigmas, sejam passados para gerações que virão depois da gente. Ou seja, nos tornemos, a partir da ressignificação das nossas feridas, dos nossos paradigmas, nos tornemos pessoas curadas para criarmos pessoas saudáveis. E não continuar transmitindo, né, essa ferida, essa mácula, né? Então essa jornada de transformação visa principalmente isso. É entender como é que você pode melhorar para você mesmo e automaticamente quando você melhora para você mesmo, você quebra o padrão repetitivo que você já vinha vivendo e revivendo várias e várias vezes e que outras pessoas dos seus antepassados também viveram e reviveram várias e várias vezes. Você rompe a bolha, você quebra o circuito, o ciclo repetitivo. O mais importante também que a gente saiba é que transmutar não significa trocar uma crença limitadora pela outra. É claro que assim, da mesma forma como acontece com algumas pessoas que são viciadas em algum tipo de droga, né? Então elas às vezes elas podem fazer trocar uma droga muito pesada por uma mais leve, como se fosse uma espécie de compensação.
até que ela consiga se libertar de todas as drogas, ou pelo menos para se livrar da droga mais pesada e ficar com essa que é mais leve, né? No caso das crenças limitadoras, não é muito bom, não é muito bacana trocar uma crença limitadora por outra, né? Porque, na verdade, é simplesmente você continuar se afogando dentro do mar, tentando se apoiar em pessoas que também estão se afogando. É um exemplo. Vamos imaginar que tem lá um grupo de 5 pessoas se afogando. Todos os 5 estão se afogando no mar alto. Aí você tenta se salvar subindo em cima de algum deles. Não vai adiantar. Porque a pessoa vai afundar e você vai afundar junto. A mesma coisa funciona com a questão das crenças limitadoras. Não adianta trocar uma crença limitadora pela outra. Tá? O importante é trabalhar todas essas crenças limitadoras com o intuito de adquirir um novo padrão de paradigmas que já não te limite mais, que já não mine mais a sua força, a sua capacidade e o seu conjunto de habilidades em potencial, certo? Porque a gente aqui vai sempre acionar o aspecto potencial. Eu sei, e isso é claro, todos nós sabemos, que as questões do sistema são coisas que podem nos limitar e muito, né? Mas aqui a gente vai tentar acionar o nosso potencial verdadeiro, aquilo que está dentro da gente. E a partir dali, desse reforço do potencial, a gente vai tentar driblar, né? Contornar os aspectos do sistema para avançar em busca da nossa felicidade nessa jornada de transformação em prol do equilíbrio. As crenças são representadas por todas as ideias que você viu, ouviu ou concluiu e acabaram se tornando uma verdade absoluta na sua vida. Por exemplo, vamos dizer que em algum momento você viu uma pessoa que era muito importante para você viver relacionamentos abusivos, relacionamentos amorosos tóxicos. Aí você assimila aquela verdade e diz o seguinte: eu não vou me relacionar, porque todo relacionamento é abusivo, é tóxico. Você acha que obrigatoriamente tem que viver a mesma coisa negativa que outras pessoas viveram. Então essas crenças limitantes às vezes surgem a partir de uma coisa que você presencia. Não é uma coisa que acontece diretamente com você. É uma coisa que você presenciou, que você entendeu por parte de alguém. E aquilo vai se transformar numa verdade absoluta para você. Tudo que os indivíduos fazem, a forma como eles pensam, sentem e agem, é resultado de suas crenças. E é justamente por isso que muitas pessoas agem de formas diferentes em situações idênticas. Cada pessoa vai ter um padrão. E além desse padrão que cada pessoa possui, essa pessoa também vai possuir um conjunto de crenças limitantes. Ou melhor, vai possuir um conjunto de crenças, né? Que vai influenciar, claro, nesse padrão dela de ser. Associada essas crenças a outras crenças que sejam limitadoras, cada pessoa vai agir da sua maneira, da sua forma, em situações que sejam parecidas. As crenças são como ímãs. Aqui a gente entra naquele aspecto da cocriação da realidade, né? Do magnetismo pessoal. Você crê em uma verdade e ela se torna real. Se você crê que a vida é difícil, ela se torna difícil. Vamos dizer que você é uma pessoa muito rica, mas você se considera uma pessoa infeliz. Você acha que a vida é difícil. De que foi que o dinheiro te serviu nesse aspecto? Bom, nesse aspecto da crença limitante de achar que a vida é infelicidade, ele não serviu de nada. Por quê? Porque você criou uma realidade alternativa em que, por mais que você tenha sanado todas as suas questões básicas, você não tem que se preocupar com comida, com moradia, com pagar conta, mesmo assim você criou essa realidade, né, de que a vida é um conjunto de infelicidades. E isso acontece não só com pessoas ricas, isso acontece com pessoas ricas, pobres, de todo jeito, com todas as pessoas. Com todas as pessoas. E você não precisa ser uma pessoa muito rica para mudar o padrão de pensamento. É claro que assim, a gente vai trabalhar com algumas questões, né, de autorrealização. Para que a autorrealização aconteça, é necessário que você se sinta equilibrado nos seus instintos básicos. Então, é ter pelo menos o essencial, né, a nível de moradia, de alimentação, de
de quaisquer outras coisas que digam respeito à sua subsistência. Se não a vivência, pelo menos a sobrevivência. A maneira como você lida com os outros é uma outra coisa que vai influenciar nessa autorrealização, e a maneira como você lida com você mesmo. Tá? E todas elas vão se interconectar. Eu dividi as três, mas elas se interconectam de toda forma. Elas são intercambiáveis, né? Elas trocam energias entre si. Mas a despeito dessas diversas questões, né? Inclusive das implicações do sistema que a gente vive, a gente consegue virar, vamos dizer assim, a chavinha quando a gente consegue associar o nosso pensamento com aquilo que a gente está vivendo. Então, muitas vezes a gente entra numa frequência de viver coisas absurdas no sentido negativo da vida. E quando a gente vai perceber, todas essas coisas foram antes criadas e imaginadas na nossa cabeça. Então, você criou uma verdade e ela se tornou real. É aquele aspecto da cocriação, né? Você aprende a cocriar a sua verdade. Então, você vai ter que utilizar o seu pensamento e o seu sentimento para influenciar numa atitude diferente dentro da sua vida. A espiritualidade tem falado ultimamente de um triângulo, que é um triângulo de poder. Mente é um lado do triângulo, emoção é o outro triângulo, atitude é a base. Então, a mente vai influenciar o pensamento vai influenciar no sentimento, que vai influenciar na atitude. Então, a atitude, que é a existência que se firma, que se cria na realidade, que se materializa, só acontece mediante o pensamento, né, a associação entre o pensamento e o sentimento. Então, inevitavelmente, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente sente como verdadeiro, de fato, se torna real a curto, médio ou longo prazo. Tá? Como alguém que acha que a vida é uma grande infelicidade e ela realmente vai ter a vida como uma grande infelicidade, porque aquilo vai ser a verdade dela. Isso acontece porque você está conectado com essa verdade e a vida te trará situações que sejam compatíveis com essa vibração. É a ideia do magnetismo pessoal, né? Então, se o seu magnetismo pessoal implica na atração de coisas negativas, você só vai atrair coisas negativas. Se ela implica na atração de coisas positivas, você só vai atrair coisas positivas. Como a nossa vida aqui na Terra é composta de altos e baixos, né? Sempre desse movimento de oscilação, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, um dia é noite, numa hora já é noite, na outra hora já é dia. Hoje eu estou triste e daqui a pouco eu estou feliz, né? Como a vida é composta dessa dualidade, então essa dualidade vai fazer parte do nosso processo de aprendizado. Mas mesmo vivendo essa dualidade, vamos imaginar que no circuito da dualidade a gente entrou numa frequência em que a vida nos coloca de viver uma grande felicidade. Mas se a gente estiver atraindo só coisa negativa, essa felicidade não nos alcança. Porque a gente vai viver justamente aquilo com a qual a gente está conectado, né? Nós precisamos nos conectar, para arrematar esse trechinho aqui do texto, nós precisamos nos conectar com aquilo que realmente queremos para as nossas vidas. Você precisa saber qual é o seu projeto de vida, o que é que você deseja alcançar e se firmar naquilo. Tá? Nos momentos mais difíceis, que eu tenha resiliência, né? E na hora de conquistar as minhas coisas, que eu tenha perseverança, mas que acima de tudo eu tenha fé em mim. Porque automaticamente, quando eu acredito em mim, eu acredito em tudo aquilo que vai me fortalecer, me revigorar, para que eu me mantenha firme, seguro, forte o suficiente para avançar em busca daquilo que é o meu objetivo pessoal de vida.